Afrocoaching recebendo uma moça muito interessante, a Tati, ou Tatiele, que veio nos colocar, veio conversar conosco um pouco sobre a história dela, sobre as conquistas dela, e uma conquista assim, ó, de agora, uma conquista de hoje, que é a Tati. Que a Tati, ela agora passou na seleção do mestrado, então vamos ter aí mais uma mestra negra e é com muita satisfação que a gente recebe e te agradece por ter aceito estar aqui conosco, estar dividindo conosco a tua história, porque a nossa intenção é que as nossas histórias, as nossas vivências atinjam outras pessoas, as outras pessoas se sintam impactadas, se sintam empoderadas também, né, e compartilhem cada vez mais, a gente fazendo com que o negro e a negra tenham um lugar de mais ascensão, um lugar que na verdade deveria ser nosso. Seja muito bem-vindo, Tati. Obrigada, eu agradeço imensamente, né, por esse espaço, por poder estar aqui. Né, eu acho que não vem só a Tati hoje, eu acho que vem ainda muitas mulheres negras que já passaram por aqui, muitas que irão passar ainda, então por isso que eu me sinto realmente, né, muito honrada em poder estar aqui, aceitei muito feliz esse convite, muito obrigada, né, parabéns pela iniciativa de estar trazendo esse espaço, de pensar, né, em trazer o negro e a negra para mostrar, né, falar um pouco das vivências, um pouco da trajetória e para mostrar que nós somos capazes também, que apesar de tudo, né, nós seguimos lutando por um espaço que mesmo que nos foi roubado, que nós seguimos na luta ainda. Essa é uma questão importante. Às vezes a gente diz assim, mas que espaço é esse que a gente tanto quer? Né? Será que a gente já não tem esse espaço? Mas para ti, que é cientista social, eu acho que a gente não tem. Tu tem a certeza que a gente não tem. Tu tem a questão científica, né? Esse indivíduo, como é que é esse indivíduo negro dentro dessa sociedade? Como é que tu percebe isso? Desde a tua infância, tu sentia diferença, não sentia? Como é que chega aqui essa moça? Desde a infância, né? Desde o colégio, da pré-escola, questões, até quando eu li o livro da Dina Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em muitas partes eu me vi, nos relatos dela, eu me vi ali na pré-escola, sozinha, no intervalo sozinha. Né, quando ela fala sobre a mulher negra, ela vem desde a infância. Ana Paula Changoni também, né, já falou, já tem um vídeo muito circulado da Ana Paula Changoni mostrando a filha dela em um momento de lazer no prédio que elas moram, que desde pequena a mulher negra fica muito sozinha. Então, além de eu ser a minoria da minha escola, da minha turma, desde a pré-escola, sempre, isso que somos em maior número, né, na população. Desde sempre era uma ou tinha uma outra colega, e nós sempre nas brincadeiras, no intervalo, na recreação, sozinhos, escanteados. Isso é dolorido. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é o papel do professor. O papel do professor saber fazer com que haja esta inclusão, com que as crianças se deem. E muitas vezes a gente diz assim, mas a criança não tem discriminação, a criança não discrimina. Mas aí a gente vai para uma sala de aula, a gente vai para um recreio e a gente vê a criança negra sozinha e as outras crianças brincando. O que justifica isso? Como que se trabalha com essas questões? E se o professor não está muito atento, vai passar. E a marca vai ficar na criança negra, não nas outras crianças que estavam brincando. Vai ficar a marca e ela vai crescer, né, com essa marca, com essa situação. Tu fala que dói ouvir isso, né? Imagina então quando a gente se dá conta, quando a gente cresceu, é adulto, e a gente se dá conta que todo esse tempo a gente praticamente somos sozinhos. Em determinados... Que dor! Pra mim foi um choque, uma dor, assim, algo... E aí cada um lida com as suas dores de um jeito, né? Exatamente. Bom, aí vem a justificativa do nosso trabalho. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Débora, mas o que tu quer fazer com esse tal de Afrocoach? Aí, aonde que ele está? Por exemplo, se eu sou uma ativista
né, negra, eu vou lá, eu vou fazer uma passeata, eu vou tentar mudar a sociedade, eu vou ter políticas públicas, eu vou atrás, eu vou exigir, eu vou tentar fazer com que o racismo seja diminuído dentro da sociedade. Tudo bem, é dentro do ativismo. Então, às vezes, eu me separo, né? A Débora, advogada, que pode sim entrar com uma ação de racismo contra qualquer pessoa que venha a fazer essa prática. Então, é uma forma de atuação. Agora, trabalhar, que é o que o Afrocoaching faz, o indivíduo, que é hoje a luta do Afrocoaching. Por quê? Porque essa criança que cresceu com essa marca, ela está dentro da sociedade. E ela tem que viver dentro dessa sociedade. Como é que ela vai fazer isso? Então, o coaching, ele vem trabalhar o desenvolvimento desse indivíduo. Então, por isso que para nós é muito importante saber da história da pessoa, o que ela vivenciou, as vivências dela, e aí a gente trabalhar, porque são bloqueios, são traumas, são questões que se a gente não estiver atento, a gente vai passar batido. E, então, na minha infância, né, na pré-escola, eu era uma criança, eu sempre conversei, falei normal, mas acho que devido já a essas experiências, eu já ficava mais fechadinha na minha. Acredito que por uma proteção dos meus pais, eles já não incentivavam muito que eu ficasse muito na rua, essas coisas. E desde muito pequena eu acabei lendo muito cedo, sou filha única, então não tinha irmãos para brincar, aquela coisa, né? Meus pais, eu li muito cedo, meus pais viram que eu tinha uma tendência, que eu era meio curiosa, que eu lia, que eu fazia recortes, que eu escrevia poemas, me incentivaram muito com a leitura. E aí, então, acredito que dali da minha infância começou já uma semeadura, né, deles, para que eu chegasse até as portas das ciências sociais e que eu quisesse dar um segmento por essa tendência, por gostar da leitura, por ser curiosa, por não entender, por perguntar, por, sabe, tá sempre inquieta. Meu pai disse que eu era muito inquieta, que eu estava sempre lendo e perguntando, e que eu sempre tinha umas perguntas muito difíceis para responder. E aí foi indo, eles foram vendo isso, foram incentivando, né? E aí acabei sendo, entre os primos, aí eu era a prima que lia, eu era a prima, dava aqueles tumultos com os primos, né? Correndo, tudo, eu era sempre a mais quieta, a mais lenta. Né? Sempre um pouco mais recuada, de estar sempre com eles brincando e correndo. Eles reclamavam, só que a brincadeira da escolinha, mas era como eu brincava, né? Sim. Eu brincava sozinha. Então, na adolescência, a escola, tive algumas coisas traumáticas na escola, assim, de continuar sozinha, dessas coisas. Aí tu começa a entender algumas outras. Apesar de meus pais sempre trabalharem muito essa questão, nós somos negros, tu é negra, sabe, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Me ensinavam eu me defender, essas coisas, ter respostas, sabe. Mas foi acontecendo, só que na adolescência já são outras vivências, né, começam os relacionamentos, aí tu começa a entender outras coisas, tu começa a ter outras vivências, e a escola, né, na adolescência eu entendi que eu precisava estudar muito, né, que não adiantava só estudar para passar, que eu tinha que estudar, e isso é cansativo, exaustivo, né, não basta só tu estudar para te passar, tu tem que sempre tentar... Tem que mostrar mais. Mas e aí por quê? Pela questão de ser negro ou negra, né? Exatamente. Me interessei pelas ciências sociais, né, graças a Deus, consegui finalizar a graduação. E agora pro mestrado, porque tu nem fez especialização, tu terminou a graduação e foi direto pro mestrado. Fui direto pro mestrado. Então, as ciências sociais, né, ainda mais eu no meu caso, que fiz bacharelado, não existe quase um mercado de trabalho, né, para o cientista social. Quando tem, ele precisa trabalhar para o terceiro setor, que são ONGs. E eu não, em Santa Maria não tinha como. Eu sempre quis fazer um mestrado, desde que eu decidi fazer ciências sociais, eu vou tentar fazer um mestrado. E enquanto eu estava terminando o TCC, eu fiquei sabendo que ia ter seleção na UFPEL, para ciência política, e depois eu fiquei sabendo também que teria para sociologia. Mas eu me interessei pela ciência política. Achei mais interessante, enfim, li os dois editais e optei por fazer a ciência política.
E me preparei, Aham. me organizei, estudei, né? E consegui passar lá. E agora tá de mala pronta pra ir pra Pelotas. Tô fechando as malas pra ir pra Pelotas. Dia 16 iniciam as aulas. Lá em dia 16 eu estarei em Pelotas. E me diz uma coisa, a tua forma de trabalho dentro do movimento negro. Porque às vezes assim, cada um trabalha de uma forma, cada um se coloca de um jeito. Às vezes as pessoas, o movimento negro não é uma entidade, não é um coletivo. É várias pessoas e vários coletivos fazendo muitas coisas para que o negro tenha esse lugar na sociedade. Como é que tu trabalha com isso? Como é que tu te engaja? Eu não sou assim uma militante de fazer passeata, de organizar manifestações, né? Eu acredito que a minha militância ela vem mais para dentro realmente da academia, porque eu acredito que é uma militância quando tu estuda a negritude, quando tu pesquisa a negritude, né? Tu tá incentivando, tu tá mostrando, né, a ancestralidade, tu tá dizendo para os outros que estão vindo atrás de ti que é possível, que nós temos sim uma história, um legado, que nós temos situações que precisam ser denunciadas ainda, que houveram avanços, mas que ainda não são suficientes. Então, eu vejo a militância nisso. Há muita crítica, né? Sim, mas em tudo, né? Tudo tem. Não é militante, né? Não, enfim, cada um, eu acredito que vai conforme onde se sente mais confortável. Exato. Né? Isso não significa, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, meus pais sempre me disseram, ó, tu é negra, é assim, assado, teu cabelo é assim mesmo. Que legal. Mas tu não é menos do que ninguém, mas tu também não é mais do que ninguém. Né? Então, e assim como tem as outras pessoas que seguem, que vão, que dão a cara a tapa, que estão na rua mesmo. E eu acho muito bacana, eu acho muito bonito isso. Só que eu trabalho de um outro jeitinho. Não, mas eu acho que isso é importante. É importante a gente trazer para as pessoas que a militância desse movimento negro, ele não é só um viés. Nós vamos ter pessoas que fazem assim, ó, horrores, que fazem realmente com que mude a sociedade, muitas vezes indo no individual, trabalhando com criança, trabalhando com adolescente, dando autoestima, promovendo autoestima, que ele tenha uma interação maior na sociedade a partir da sua própria aceitação. Então eu acho que é um movimento negro que se dá de várias formas, mas é importante que a gente valorize toda aquela pessoa que ele se identifica como negro, que ele tem prazer em ser negro, que isso para ele faz com que a vida dele tenha um sentido um pouquinho diferenciado e ele tenha uma bandeira para lutar. E essa luta, ela poderá se dar lá na academia, com a pesquisa, ela poderá se dar dentro do trabalho de cada um de nós, ela se dá no silêncio, muitas vezes de muita gente. Então, às vezes, a poesia, o canto, a dança, a arte, todas são formas de fazer com que são todos momentos de resistência. Né? Então, eu acho isso muito importante. E quando a gente pensou em conversar, Tatiele, tinha muito isso, a mulher pesquisadora negra. Aqui na universidade, tu está saindo daqui para ir para o UFPEL, mas agora mesmo a gente tem o reconhecimento, e aí é questão de pesquisa ainda, né? A gente tem o reconhecimento da mulher pesquisadora da universidade. Aí vem o viés, a mulher pesquisadora negra dentro da universidade. Mas aí nós temos, assim, por exemplo, teve esse destaque, teve uns meses atrás, eu acho que 5 professoras que foram destaque, e não tem uma professora negra. Exato. Né? Nosso departamento de ciências sociais, nós temos a nossa querida Maria Rita Piduto, mas ela não se enquadra como professora da universidade. Não é concursada pela universidade. Né? Mas nós temos essa referência muito forte muito dentro forte. do departamento. Para nós, aí tem GT Negros, eu quase não participei de GT Negros, porque no início, quando eu fui para Ciências Sociais, eu trabalhava 8 horas por dia. E entre outras coisas, trabalho, né? Trabalho. E aí, então, eu quase não participei, mas sempre que eu podia, eu estava lá. Eu chegava lá, às vezes não lia nada, não dava tempo de ler muitas vezes, porque às vezes eu só chegava para discussão mesmo, para conversar, para acompanhar. Mas foram momentos, assim, realmente de muito aprendizado, sabe? E aí,
Mas, enfim, como eu vinha falando, nós temos só a Maria Rita Pidutra dentro do nosso departamento. Mas como professora negra, dizem que tem duas. Eu só conheço, não são da área das ciências sociais. Né? Então, mas existe pesquisadoras negras. E quem sabe daqui a uns anos, né, estão saindo. Temos doutorandas negras já dentro Exato, exato. E isso também eu acho que é importante. A gente lembrar que é um caminho. Nós não estávamos nesse meio, nós estamos agora nesse meio. Então, quer dizer, isso é ocupar espaço. Né? Isso é ocupar espaço. Então, não se dá do dia para a noite, de não cair de paraquedas. É necessário construir um caminho sobre isso. Mas, Tatiele, assim, eu agradeço muito que tu vieste aqui, que tu trabalhou conosco um pouquinho, trouxe das tuas vivências, e eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, o que te veio na cabeça para quem é negro e que está acompanhando o nosso canal, está acompanhando a Afrocoaching. Primeiramente, eu agradeço, né, a Deborah, por esse espaço, por ela ter pensado isso, para ela dar evidência, né, para a nossa negritude aqui de Santa Maria e quem sabe outros que vão vir, né? E a mensagem que eu deixo, assim, que a gente precisa resistir sempre, lutar sempre, independente da idade também, sabe? Você que é jovem e acha que precisa trabalhar para, de repente, suprir alguma necessidade, tentar ajudar a família, sabe? É muito difícil trabalhar e estudar, não é fácil, não é. Eu fiz isso durante alguns anos da minha vida, sabe? Mas é possível, tá, jovens? É possível. Não tenham medo, se vocês têm o sonho da medicina, lutem por isso, mas se vocês querem fazer ciências sociais, que é desvalorizado, que ninguém dá valor, façam também. Tá? Mas também eu deixo um recado também para aquele pai, para aquela mãe de família que de repente está vendo os filhos entrando na universidade, que lá no tempo de vocês não tinham, por exemplo, as ações afirmativas, mas se vocês ainda têm o sonho de buscar, seja terminar o ensino médio, seja fazer um curso técnico, seja a graduação, se vocês têm o sonho de botar aquela toga e colar grau, lutem por isso também, sabe? Vão atrás. De repente as pessoas mais velhas, de repente já são avós, têm 60 anos, sabe? Vamos, pessoal, sabe? Resistir a lutar, e a gente precisa resistir. E quanto mais a gente se movimentar, seja do jovem a pessoa de uma idade mais avançada, acredito que mais junto nós vamos estar e mais nós vamos ter um retorno maior da nossa resistência. Olha, que lindo! Pessoal, muito obrigada, Tatiele, foi linda, muito obrigada. Você que está assistindo, que está acompanhando, interaja conosco, mande sua mensagem, dê sua opinião, participe, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que esse nosso espaço de Afrocoaching, de trazer as pessoas para trazer suas mensagens, suas histórias, possa chegar ao maior número de pessoas. Muito obrigada! Obrigada! Eu tenho que cuidar.